Vamos lá, galerinha do primeiro ano, Física 2, módulo 2, vetores, cinemática vetorial, questão 1, página 9, ok? Olha, ele pede pra gente, aplicando a regra poligonal, método do polígono, determinar a força resultante no ponto C. Galerinha, percebam que cada vetor ele deu um valor em unidades. Esse primeiro aqui, vertical para cima, vale 50 unidades. Esse lateral vale 30 unidades. E esse aqui vale 40 unidades. E percebam que esses vetores estão separados por um ângulo que forma entre eles 90 graus, ângulo reto, tá aqui, ó. Tem o sinalzinho do ângulo reto. Galerinha, o método do polígono consiste em você ligar a cabeça com o rabinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a própria figura. Eu vou pegar esse de 40, não tá a cabeça com o rabinho, tá vendo? Eu vou transferir ele para cá. Aí vou botar um vetor paralelo a ele, tá vendo? Aqui, ó. Também de 40 unidades. É como se eu tirasse ele daqui e colocasse aqui. Ó. Paralelo, uma linhazinha paralela, tá vendo? Aí eu tenho aqui, ó, 40 unidades. Peguei esse vetor, coloquei aqui. Logo, né, tudo cabeça com rabinho. Aí o de 50 eu vou ligar aqui. Vou botar até com uma cor diferente. O de 50 vou botar com uma cor verde, para diferenciar. Cabeça com rabinho. Ok? Cabeça com rabinho. Tá aí. Cabeça com rabicho. 50 unidades. Valeu, turminha? Ó, percebam que fecha a figura por completo. Pessoal, como é que você sabe que fecha a figura por completo? Porque o ângulo entre esses dois continua sendo 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo. Se eu fizer o teorema de Pitágoras, o resultante é a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. O valor disso aqui vai dar 30 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 2 zeros, 900. 4 ao quadrado, 16. 2 zeros, 1.600. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Logo, somo. Primeiro faz para depois somar. Primeiro a potência para depois somar. Dá 25, nesse caso aqui, 2.500. Raiz de 2.500, 50. Então, como o resultante dos dois é 50 unidades, todo esse comprimento é igual a 50. Então, você vê que a figura está fechando por completo. Se a figura fecha por completo, a resposta é: a força resultante é igual a 0. Força resultante igual a 0, termina aí, viu? Caso especial da regra poligonal. Toda vez que a figura fechar por completo, o resultante foi igual a 0. Logo, figura fechou por completo, o resultante é nulo. Beleza, galera? Termina aí a primeira questão. Ok, turminha? Na segunda questão, ele pede pra gente, utilizando o método do polígono. Eu não vou usar o método do polígono, viu, galera? Nesse caso aqui é regra do paralelogramo. Eu vou utilizar a regra do paralelogramo, pois eu tenho aqui dois vetores, tá vendo? Que não formam a regra poligonal. Você vê que tá rabicho com rabicho, e eu tenho o ângulo entre eles. Então dá para fazer o resultante entre esses dois, que são iguais e iguais a 100 unidades, ele diz na questão. Dá para fazer o resultante entre eles dois se a gente simplesmente fizer pela regra do paralelogramo, e é ela que eu vou utilizar.
Então, a gente primeiro tem que formar linhas paralelas e imaginárias aos vetores. Com segmentos iguais. E a diagonal do paralelogramo seria, no caso, o meu vetor resultante, tá aqui. Essa é a diagonal, é o vetorzinho resultante. Bem, para fazer a regra poligonal, método do polígono, aí a gente utiliza aquela relaçãozinha, né? Vamos lá. O resultante é a raiz. Vamos lá, raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, 120 graus. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui, tá troncho, né, gente? A filmagem, pronto, agora ficou legal. Ó, então vamos lá. Pessoal, como eles são iguais, eu vou usar um artifício matemático para eu ganhar tempo. Eu vou chamar eles de x, tá certo? Porque eles são iguais, aí eu vou dar a mesma letra. E vou substituir todos os valores por x. Vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado, 2 vezes x, vezes x, cosseno de 120. Vimos isso na aula, viu? 120, ele é suplementar de 60, porque 120 mais 60 é igual a 180. Logo, esses ângulos são ângulos suplementares. Ou seja, a soma deles dá 180 graus. Como eles são suplementares, galera, o cosseno de 120 será igual a menos o cosseno de 60 graus. O cosseno de um é igual ao cosseno do outro, só que com sinal trocado. Logo, fazendo a propriedade, cosseno de 120 graus será igual a menos 1 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Então, vou botar aqui, ó, 1 sobre 2. Só que é negativo, viu, gente? Menos, viu? Cuidado com isso. Na multiplicação, sinalzinho de menos, tá certo? Aí, vou cortar 2 com 2. 2 eu corto com 2, que é multiplicação. Vai ficar força resultante igual a raiz. Eita, a raiz. É ruimzinho escrever assim, viu? X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais com menos, menos. Mais com menos, menos. De um menos 1 aqui, viu, gente? X vezes x. X ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado. Aí agora, ó, a raiz de x ao quadrado é o próprio x. A raiz quadrada de qualquer número ao quadrado é ele mesmo. E o x vale quanto? 100. Logo, a resposta, 100 unidades. Termina aí. Beleza, turminha? Tá aí a resposta. Foi facinho também essa, né? Dá uma olhadinha direitinho. Em todas as propriedades. Nessa propriedadezinha aqui de ângulo suplementar, tá vendo? Eu tranquilo. Aí, galerinha. Na terceira questão, viu? Ele pede para a gente calcular o vetor resultante desses 3 vetores. Aí ele dá até a combinação vetorial. O resultante é o valor do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Ok? Beleza? Essa combinação vetorial. Ó, turminha, nesse caso, né, em específico, a gente pode utilizar já direto a regra poligonal, já que são 3 vetores. Ou fazer o resultante em vetores que estão na mesma direção.
Por exemplo, aqui eu tenho o vetor A e o vetor C, tá vendo, galerinha? Vocês podem fazer a conta com esses e o resultado desses dois você fazer a conta com B. Por exemplo, eu vou fazer o vetor A mais o vetor C. Porque aí a combinação de A e C, depois eu faço com A e B. A e C não estão em mesma direção? São paralelos, horizontal e horizontal, mesma direção. E estão em sentidos opostos. O sentido de A é da esquerda para a direita, o sentido de C é da direita para a esquerda, sentidos opostos. Então, sentidos opostos subtrai. Logo, eu vou subtrair o vetor A, 40, menos o vetor C, que é 80. Ou eu posso fazer ao contrário, para dar positivo. Mas o que me interessa, na verdade, aqui, no final vai ser o módulo. 40 menos 80, menos 40. Aí, professor, deu negativo. Deu negativo porque o significado é esse. A direção continua sendo horizontal, porque é um vetor horizontal, tá vendo? Você vai ter um vetor dessa forma aqui, horizontal. Só que qual é o valor dele? Menos 40. O menos está indicando que ele é no sentido do vetor C, que eu adotei negativo. Então, ele aponta para a esquerda. Por isso que é menos 40, tá vendo? Tá aí o vetor A mais C. A combinação do vetor A mais o vetor C, tá vendo? E aí agora só falta fazer com B. Então, nesse caso, para fazer com o vetor B, eu vou usar a regra poligonal. A regra poligonal é cabeça com rabinho, não é isso? Eu vou pegar o B e vou ligar ele aqui, ó. Cabeça com rabinho. Da mesma forma, tá vendo? O mesmo tamanho, ó. Ok? Aqui é o vetor B. E aí eu fiz a regra poligonal, cabeça com rabinho. Como é que faz o resultante? O resultante, ele é o que fecha a figura, do início ao fim. Uma seta do começo até o fim. Cabeça com cabeça, rabinho com rabinho. E aí o meu vetor resultante, que é esse aqui, eu posso calcular através do teorema de Pitágoras, porque o ângulo entre eles é 90 graus, um triângulo retângulo. A raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, 40. Logo, isso aqui vai dar 50. Professor, como é que você fez tão rápido? É uma dicasinha que eu vou dar a vocês. Eu já fiz muito... desculpa aqui, deixa eu riscar aqui. 50 unidades. Pessoal, como é que o senhor fez tão rápido? Era uma dica que eu ia passar para vocês. Gente, os triângulos retângulos em si, eles, quando os catetos são múltiplos de 3 e 4, a hipotenusa é um múltiplo de 5. Por exemplo, 3, 4, 5, 30, 40, 50, 60, 80, 100, no caso 6, 8, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 10, sempre múltiplos de 3, 4, 5, 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 8 dividido por 2, 4, ó, dividido por 2 dá 3, dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5. E assim sucessivamente, gente. O múltiplo dividido pelo mesmo número são múltiplos de 3, 4, 5. Vão treinando. Pode treinar que sempre dá certo. Ou se eu pegasse aqui 12. 12 dividido por 3. 4. Ou 12 dividido por 4. Dá 3. Então é de 4, né? 16. 16 dividido por 4. Dá 4. Então, quando é 12, aqui é 16, aqui vai ser 20. Porque 20 dividido por 4 dá 5. E assim vai, viu? Vão treinando, pode treinar que sempre dá certo. Falou, turminha? Vamos continuar. Resposta: 50 unidades. 30, 40, múltiplo de 3, 4 e 5. 50.
Vamos lá, continuando a resolução dos exercícios que foram passados para casa, né, do módulo de vocês. Bem, a quarta questão, ele pede para a gente calcular o resultante da combinação A mais B para o valor do vetor A igual a 3 e o valor do vetor B igual a 4 unidades. Assim, a letra A, ele diz que quando o ângulo entre eles for 0 grau. Gente, quando o ângulo for 0 grau, os vetores estão na mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido, você soma. Você vai ter assim, ó, o vetor A, que é maior, o vetor B, o vetor B maior que o vetor A, tá certo? Mesma direção e mesmo sentido, o ângulo 0 grau. Então, aí é só somar, né? O resultante, 3 mais 4, 7 unidades, termina aí. Vamos para a letra B. Letra B, o ângulo agora é 180 graus. O valor do ângulo θ, 180 graus. Vamos lá? Vamos fazer? Nesse caso aqui é diferente, ó. Eles estão em sentidos opostos, A e B. Aí forma um ângulo de 180 graus entre si, entre eles. Tá bem? Então aí, quando eles têm direção diferente, é só subtrair. Aí eu vou lá, 4 menos 3, 1 unidade. Certo? Vamos continuar. Letra C. O ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, ok, galera? Nesse caso, se vocês quiserem representar o resultante, pode representar. O valor vai ser mesma direção e mesmo sentido, porque a direção e o sentido é um só. Só que aí você tem que fazer uma seta maior, viu? Porque você está representando o vetor da soma dos dois. 7 unidades, está aí o resultante. Na letra B, você vai fazer um vetor menorzinho, só que acompanha ao lado do positivo. Quem é o positivo? O que vale 4. O que vale 4 é o B. Então, aí, ó, uma setinhazinha, ó. Tá aí o vetor resultante. Da esquerda para a direita, igual a 1. Menor do que os outros dois. E aí, 90 graus. Bem, se é 90 graus, no caso, a gente vai ter isso aqui, ó. Vou botar o vetor A, tá vendo? E o vetor B, que vale 4. O ângulo entre eles, 90 graus. Tá certo? O ângulo entre eles, 90 graus. Nesse caso aqui, turma, facinho, você faz o caso especial da regra do paralelogramo. Aqui, ó. Quando os vetores formam 90 graus, aqui já está o meu resultante, eu não precisa nem desenhar ele, que eu já estou desenhando aqui. É a diagonal da regra do paralelogramo. Está aí o vetor resultante. Nesse caso, a gente vai ter que recorrer a Pitágoras. O resultante é a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Aí a gente lembra do triângulo retângulo daquela manhãzinha, né? 3, 4, 5, que eu falei na questão anterior. Múltiplo de 3, 4 para os catetos, a hipotenusa é um múltiplo de 5. 5 unidades, termina aí. Beleza, turminha? E aí termina a quarta questão. Beleza, turminha, dando prosseguimento, né, às atividades que eu passei para vocês fazerem em casa. A quinta questão. A quinta questão, ele deu os dois vetores aqui, não obedecem à regra poligonal, tá vendo? Rabicho com rabicho, mas ele deu o ângulo entre eles, 120 graus, e que é o valor de A. Deu o valor do vetor A e do vetor B. Desculpa aqui que eu não coloquei, mas vou colocar agora. Vetor A, esse aqui, vetor B, esse aqui. Aí ele pede para a gente calcular o resultante, A mais B, só isso. Então, nesse caso aqui, dá para fazer pela regra do paralelogramo, tá vendo? Olha como está a disposição dos vetores. Aí, como eles são iguais, eu vou usar aquele artifício matemático. Já que eles são iguais, vou chamar os dois de x, tá certo?
Então vamos lá, vamos fazer turminha, vamos lá. Toda a coragem do mundo pra gente. Aí, ó, linhas paralelas, imaginárias e paralelas aos vetores, tá vendo? Que é tracejada aqui, ó, paralelo a A, paralelo a B. E a diagonal do paralelogramo será o meu vetor resultante, saindo da junção deles. Ó. Tá aí o meu vetor resultante. Vamos lá? Aí a regra do paralelogramo, a gente vai para aquela formulazinha que já conhecemos, né? A equaçãozinha da regra. O vetor resultante é dado pela raiz. Formulazinha pequenininha, né? Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro. Desculpa aí, foi a nossa. O primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, 120 graus nesse caso. Lembre-se, 120 é suplementar de 60, não é isso? Logo, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60 graus. Logo, o cosseno de 120 graus é igual a menos 1 sobre 2, propriedade dos ângulos suplementares que eu já ensinei a vocês, não é isso? Vamos lá. Vamos substituir. Aí eu vou substituir todo mundo por x, né? Aquele artifício matemático. Vamos lá. Raiz x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2 vezes x vezes menos 1 sobre 2, cosseno de 120. Logo, esse valor é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, mesma coisa daquela outra questão, tá vendo, gente? 2 eu corto com 2, que é multiplicação, ordem dos fatores não altera o produto, x vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos. 2x ao quadrado menos x ao quadrado, x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é x. Logo, terminando, o resultante, o vetor resultante é igual a 20. Termina aí, beleza, galera? Tá ele aqui, ó, o desenho dele e o valor, 20. Galerinha, aí você tem aqui na página 10, tá vendo? Página 10 do módulo, ok? Essa página aqui é a página 10. Primeira questão, vamos lá? Considerando as seguintes grandezas físicas: tempo, massa, força e velocidade. Entre elas tem caráter vetorial apenas. Ó, você pode usar no próprio módulo, que é como o professor de vocês vai responder. Beleza. Tempo. Tempo é grandeza escalar, porque tempo não tem direção nem sentido. Quando você diz, eu vou para a festa às 8 horas, eu já tenho ideia completa de tempo. Então, aqui é grandeza escalar. Ok? Tempo é grandeza escalar. No caso, massa. Massa também é grandeza escalar, não é vetorial. Também pelo mesmo motivo. Não tem aquela pergunta para onde, né? Não necessita de localização espacial. Se um corpo tem 20 quilos, é a massa do corpo, 20 quilos. Não é 20 quilos para a direita, não existe 20 quilos para a direita, 20 quilos para a esquerda. Aí já seria deslocamento, você está deslocando a massa. Deslocamento é grandeza vetorial, agora massa não. Massa também é grandeza escalar. Escalar, ok? Para a massa. Força. Força, aí se eu digo a você, se eu pergunto, fulano, digo, né? Pergunto não, desculpe. Fulano, tem aqui esse pincel, faz uma força nele, tem aqui esse hidrocozinho, faz uma forcinha nele. Sim, você vai perguntar, vou fazer a força para onde?
Bem, ele pede localização espacial, localização geográfica. Então, na verdade, força é grandeza vetorial. Então, força é vetor. Vou botar V apenas. Velocidade. Velocidade também depende do deslocamento. O carro se desloca a 160 km por hora. Então, você tem que saber para onde ele está se dirigindo. Então, velocidade tem direção e sentido. Então, também é grandeza vetorial. Logo, alternativa A, força e velocidade, tem caráter vetorial. Beleza, turminha? Então, vamos continuar. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, né, tá aqui, galerinha, ó. Ele diz: uma partícula está sob a ação de forças coplanares, conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em Newton igual a... Gente, eu aconselho sempre nessas questões usar a própria figura que ele está nos dando, né? Que ele está nos dando. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Tá, tudo certinho. Bem, eu vou usar a própria figura, tá bem? Vamos lá? Ó, pronto. Fui ajeitar a câmera. Agora vamos lá. Mesma coisa, eu tenho esses aqui na mesma reta, F1 e F2. Só que percebam que F2 é maior. Como eles estão na mesma reta, mesma direção e mesmo sentido. Então, ou mesma direção e sentidos opostos, porque eles apontam para lado diferente. Então, o vetor resultante, que é o resultante entre 1 e 2, ele vai ser dado por uma subtração. O resultante entre os vetores 1 e 2 está horrível isso aqui, né? Vai ser dado por uma subtração. Deixa eu pegar um de outra cor. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o resultante deles, tá vendo? Ó, tá aqui. Aí eu vou subtrair F1 menos F2, ou F2 menos F1, tanto faz. Vou fazer o 2 pelo 1, porque aí eu tenho um valor positivo, ok? Logo, 60 menos 20 é igual a 40. 40 newton, tá certo? Que é um 4, viu, gente? 40. Então, na verdade, o meu vetor vermelho, que é o resultante entre 1 e 2, ele acompanha o de 60 para cima, que ele deu o sinal positivo, e eu adotei F2 positivo e F1 negativo. Então, ele é para cima e ele vai dar igual a 40. Então, vou fazer aqui uma setinha menor, tá vendo? 40. E aí eu tenho esse vetor de 40 e esse de 30 formando um ângulo de 90 graus. Quando eles formam um ângulo de 90 graus, é só fazer o teorema de Pitágoras. Aí eu chego aqui, ó. O resultante é a raiz do quadrado do primeiro, vai ficar 30 ao quadrado, mais o quadrado do segundo, 40 ao quadrado. Logo, o meu vetor resultante é igual. Aí usa aquela manha do 3, 4, 5. Não triângulo retângulo, ângulo reto. Os catetos 3, 4 e hipotenusa 5. Vai dar 50. 50 unidades. Aí a alternativa, vamos lá para a alternativa, galera. Letra D. D de Arnaldinho, D de Dilissa. Viu? Vendo? Saiu bem bacana realmente a resolução dessa questão aqui. Tá aqui na íntegra para vocês, né? Como foi feito. Ok? Toda ela cima, abaixo. Pronto. A terceira questão já resolvemos na aula. Vai lá na aula de conteúdo que eu fiz lá. Aí a gente vai fazer agora. Deixa eu pegar aqui. Pronto.
A questão 4, tá vendo? Ó, cara, o ideal dessas questões é você usar o próprio papel, que é a questão de papel quadriculado. Então use o próprio papel para fazer, ok? Ele quer saber o vetor resultante desses daí. Aí é só você fazer cabeça com rabinho. Aí eu vou pegar, vou aproximar tudinho. Esse vetor C, olha ele aqui, ó. Ele é uma diagonal de um quadrado de lado igual a 2 quadrados. Então eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Aí eu vou fazer o meu vetor C aqui. No A. Regra poligonal. Cabeça com rabinho. Peguei o C, botei aqui. Aqui é o meu vetor C. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse B, que é diagonal de um quadrado, e vou trazer para cá. E vou continuar com cabeça com rabinho. Tá vendo? Aí, ó. Você vê que eu não mexo em nada, ó. A regra poligonal é bem clara. Você não pode mexer em nada do vetor. E o A? O A já está aqui no lugarzinho dele, tá vendo? Ó, o A aqui, ó. Regra poligonal, cabeça com rabinho. Todo mundo. Logo, o meu resultante não é o que fecha a figura? Olha ele aqui, ó. Ele sai do início, que foi aqui no início do C, até o final, que é no B. Tá aqui o meu resultante, ok? Esse resultante, ele só vale um lado de quadrado, tá certo? E cada lado de quadrado vale uma unidade. Então, se o resultante é igual ao lado, o resultante é igual a 1. Letra A de Arnaldinho. Falou, turminha? Questão de papel quadriculado é muito fácil, né? O chamado papel milimetrado, ok? Questão 5. Verifique quais são as características escalares e vetoriais nas afirmações a seguir. O desenvolvimento de um avião foi de 100 km. O deslocamento de um avião foi de 100 km na direção norte do Brasil. Ó, deslocamento. Deslocamento é grandeza vetorial, né? Então já vai, ó. Aqui é vetorial. Vou botar o V. Área. A área da residência a ser construída é de 120 metros quadrados. Área, gente. Não existe. Você não diz para onde é a área. A área não se desloca. A área não tem direção e sentido. A área é um espaço físico. Então, a área só precisa de unidade de medida e o valor. Então, ela é grandeza escalar. Gente, ó. Comprimento, área e volume são grandezas escalares. Força. Força nós já vimos que é grandeza vetorial. Viu? E ele está falando de força, viu? Cuidado com essa minha grandeza vetorial. Um jogo de futebol em um tempo. Tempo nós vimos que é grandeza escalar. Então, ó, vetor, grandeza escalar, vetor, vetor escalar. Vetor escalar, vetor, vetor escalar. Então, letra D, alternativa D, D de Arnaldinho, D de Dilícia, ela está aqui, ó. Vetorial, escalar, vetorial, vetorial, escalar. Beleza, turminha? Vamos continuar. Aí é uma questão que não dá nem figura, né? A gente tem aqui a 6ª questão, ó. Duas forças agem simultaneamente num ponto material. Qual deve ser o ângulo entre elas para que a resultante tenha o maior valor possível? Beleza, gente. Ele está falando do resultante máximo, ok? Entre duas forças. Quando é que isso ocorre, o resultante máximo? É quando eles têm mesma direção e mesmo sentido. Isso é decoreba, viu? É quando você soma os dois vetores. E ele só acontece uma soma mesmo, na soma algébrica, quando o ângulo for de 0 grau. 0 grau, os vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Letra A de Arnaldinho. Viu? Facinho.
Vamos lá, galerinha. Eu tô apanhando aqui do modo de vocês. Ok, vamos lá. Questão 7, viu? Página... Beleza, estávamos na página 10, agora estamos na página 11, ok? Vamos lá, página 11. Beleza, beleza. Ele diz aqui nessa questãozinha do básico: para ir de um lago, de uma caverna pré-histórica, era necessário caminhar 200 metros em direção leste e, em seguida, mais 400 metros em direção sul. A distância da caverna ao lago em linha reta é... Gente, ó, o primeiro vetor vai para leste. Leste, então, para a direita. Lembre-se das questões do módulo, das questões que eu resolvi, viu? Pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Ok? Vou voltar para cá para vocês verem melhor. Norte, sul, leste, oeste. Então, primeiro vai para o leste, vai para a direita. Vai 200 metros. Depois, ele tem que ir para o sul. Lembre-se do tamanho, viu? 480 é bem maior que 200. Ok? 480 é bem maior que 200. Aí, está formada a regra poligonal, cabeça com rabinho. O deslocamento é o que fecha a figura, né? Ele quer a distância em linha reta. A distância em linha reta é essa aqui, é uma reta só. Meu deslocamento, que seria o vetor resultante. Então, logo, ó, teorema de Pitágoras. Vamos ver se dá para fazer amanhã. Aí eu já vou logo aqui para ver se tem algum no 3, 4, 5. Não dá para fazer porque 200 não é múltiplo de 3, viu, galera? 200 é múltiplo de 3? Não, que é o menor lado. 200 não é múltiplo de 3, então não dá para fazer por 3, 4, 5. Nesse caso, lascou. Eu vou ter que fazer o teorema de Pitágoras por completo. O meu resultante é a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Certo? Tem até umas manhãzinhas para fazer esse tipo de conta, viu? Meu resultante... 2 ao quadrado, 4. Aí, se é 2 zeros, vai dobrar o número de zeros. 4 zeros. Vai dar 40.000. Você vê que aí, ó, é uma conta do estopor, né? Tá vendo? Eu vou até precisar pegar mais. Mas eu gosto de usar o módulo. Para vocês verem que vocês podem riscar o módulo. Não tem problema nenhum. Ó. Aí vai lá. Vou fazer 48 ao quadrado. 48 ao quadrado é 48 vezes 48. Bom, 48 vezes 48 dá 2.304. Então, vou botar aqui embaixo, tá vendo? 2.304. Só que tem uns zeros, né? Não é um zero, então dobra o número de zeros. 2 zeros. Aí fica 230.400. Somando 40.000 com 230.400, vai dar 270.400. O resultante vai ser igual a raiz de 270.400. Bem, no caso 270.000, faltou um aqui, faltou um zero, viu, galera? 270.400, ok? Ora, para tirar a raiz de 270.400, viu? Você usa a alternativa. A dica que eu dou é essa: usa a alternativa e vá sempre pelo último dígito. O último dígito não termina em 400. Então, eu tenho que ter aqui um valor que multiplicado por ele mesmo dá 400, velho, no final. Aí, ó, 20 vezes 20, 400. 8 vezes 8, 64. Então, realmente, ó, pode ser tanto a letra A como a letra B. Aí, então, a determinação vai ser o quê? Vai ser fazendo ao quadrado. Eu vou tentar primeiro 68 ao quadrado. Aí não dá 68. Por quê? 6 vezes 6, gente, 36.
Você vê que já não bate. Mas aqui 5 vezes 5, 25. Então já chega perto. Então 520, letra D. É um macetezinho para você fazendo e não perder muito tempo, ok? Logo, o resultante é igual a 520 metros. 20 vezes 20. 20 ao quadrado, 400. 5 ao quadrado, 25. Então, realmente, é o que chega perto de 27 e 400. Falou, galera? Letra D. De Lissa. Vamos continuar? Vamos lá? Vamos para a oitava questão. Oitava questão. Uma força de 10 raiz de 2 Newton foi decomposta em duas componentes ortogonais iguais em módulo. Determina a intensidade de cada componente. Gente, ó, ele quer a componente. A gente viu decomposição de vetores. Então tem uma força, tá vendo? É nesse caso aqui, ó. Aí ele quer que a gente faça a decomposição. Só que aí tem um problema, gente. Ó, ele disse que as componentes são ortogonais entre si. Se são ortogonais, os ângulos são iguais. Como as componentes, elas são a componente horizontal e a componente vertical. Lembra delas? Que seria o meu fx, a horizontal é o vetor x, e o meu fy, a vertical é o vetor y. Como elas são ortogonais entre si, elas têm o mesmo ângulo. Tá vendo? Ele diz aqui, elas são iguais em módulo. Ortogonais entre si formam 90 graus e elas são iguais em módulo. Se elas são iguais é porque os ângulos são iguais. Logo, 90 dividido igualmente dá 45 graus. Aí é só eu fazer o valor das componentes. Fx é F vezes, dá uma olhadinha lá no assunto, viu? Tem essa equaçãozinha. F vezes o cosseno de 45 graus. E elas são iguais. Fy é F vezes o seno de 45 graus. Como eu disse, como elas são iguais, você só vai precisar usar uma fórmula. Você escolhe, já que vai dar sempre na mesma coisa. Eu vou usar aqui, ó, o valor do Fy, que eu já estou com Fy aqui. F é igual a 10 raiz de 2. E o seno de 45? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Logo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Posso cortar 2 com 2. Fy igual a 10. Letra A de Arnaldinho. Tá vendo? Facinho, questão de decomposição de vetores. Vamos continuar? Muito bacana, questão 9, cara. Muito boa mesmo. Ó, só de olhar para ela eu já sei que ela realmente é bem interessante. Viu? Beleza, turminha? Ó. Os vetores mostrados a seguir representam 4 forças, todas de mesmo módulo. Todas são iguais, então todas têm o mesmo tamanho. Marque a alternativa que representa uma força resultante nula. Ele quer, ligando esses vetores, uma alternativa para ter a força resultante nula. Ok? Rapaz, aí sim, aí nós realmente vamos precisar de outra folha. Eu vou fazer aqui o esquema para a gente poder realmente fazer essa questão. Ok, vamos lá. A letra A, ele dá a relação F1 mais... A pessoa vai ter que fazer de 1 por 1? Vai ter que fazer de 1 por 1. F1 mais F4 mais F2. Até bater o resultante igual a 0. Ele quer a resultante nessa questão. Ele quer qual das relações a gente estudando vai dar o resultante 0. E ele diz que todos os vetores são iguais em módulo. Então todos têm o mesmo tamanho. Tá vendo? Olha ela aqui. Todos os vetores são iguais. Isso quer dizer que todos têm o mesmo tamanho. Mesmo módulo F. Aí está aqui a disposição deles.
Lembre-se que na regra poligonal não pode mudar a disposição. É F1 mais F4 mais F2. Está aqui o F1, ó, 60 graus. Aí eu vou fazer cabeça com rabinho, ou seja, esse F2 eu já vou ligar aqui. Ele aqui, ó, fazendo a cabeça com rabinho, tá vendo? Então vamos lá. Ó. F1. Beleza? Botei o meu F1. Aí para manter a cabeça com rabinho, o F2 tem que ser o mesmo tamanho, viu, galera? Tem que ser o mesmo tamanho. Horizontal, F2. Mesmo sentido, ó. Desculpa aí, não dá pra vocês verem não, né? F1, F2. F2. O ângulo é 60 graus. Aí agora eu vou ligar... Desculpe, botei o F2. E agora só falta o F4. O F4 é esse aqui, ó, que tem 60 graus, tá vendo? Em cima. Se em cima é 60 graus, você faz uma propriedadezinha que alterna o interno. Como eu vou ligar ele embaixo? Por quê, professor? Porque para formar o resultante nulo, a regra poligonal tem que fechar tudo cabeça com rabinho, sem sobrar espaço. Lembre-se que o resultante é igual a zero na regra poligonal, quando a figura fecha todinha, sem deixar nenhum espaço, tudo cabeça com rabinho. Aí eu vou botar o meu F4. F1, F2 e o F4. Só está faltando ele. Aí 60 graus em cima. Se é 60 graus em cima, quando você for ligar com a horizontal, vai ficar 60 graus também. Ora, então o ângulo aqui também vai ser 60 graus. Aí fechei ele aqui, tá vendo? E ele é para baixo, né? Como tem na figura. Aqui, ó, para baixo. Então aqui, ó, aqui é 60 graus também. Alterno interno, ok? Alterno interno. Como todos são iguais e os ângulos são 60 graus, ó, 60 mais 60, 120. A soma dos ângulos internos tem que dar 180, então esse ângulo também é 60. Logo, aqui é um triângulo equilátero. Eu tenho um triângulo equilátero, lados iguais e realmente os vetores são iguais. Então, vê que a figura fechou por completo. Então, logo, gente, pode marcar a alternativa A de Arnaldinho. O bom foi que ela já foi de cara. Se não fosse ela, aí a gente ia ter que fazer os outros. Repare, só para tirar dúvida, eu vou pegar a alternativa B. Eu vou pegar a alternativa B e ver que ele deu um -4 aqui e o F3. Se eu pegar a alternativa B, se vocês ligarem ela, vou fazer no próprio módulo AB. Ó, se eu pegar a alternativa B e ligar ela, vai dar errado. Vai dar errado. Porque eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter o F1. Ó. F1 tem que ser igual. O F4, ele deu diferente, ele deu menos F4. Eu já falei sobre isso, é o vetor oposto. Se ele dá menos, é o mesmo vetor, só com o sentido oposto. Então, se o F4 é descendo, o menos F4 vai ser subindo. Então, para fazer cabeça com rabinho, olha onde eu vou ligar ele, ó. Menos F4, cabeça com rabinho. Aí, olha o que vai acontecer agora. O outro é o F3. O F3 é descendo. Professor, não fecha não a figura toda? Não, não vai fechar. Porque lembre-se que os vetores têm tamanhos iguais. Então, vai ficar um pedacinho aqui, ó. Eles têm que ter o mesmo tamanho, porque eles são de módulos iguais. Aí fica um pedaço aberto. Então, não fecha por completo, tem um resultante. Olha aqui, ó. Cabeça com cabeça, rabinho com rabinho, agora eu fechei. Aqui eu tenho o meu vetor resultante, ó. Tá aqui o resultante.
Então não pode ser a letra B. E aí se eu for fazendo os outros, eu vou verificar que realmente só a letra A fechou cabeça com rabinho, a figura completa. Valeu, turminha? A 10ª questão nós já fizemos, tem lá na aula de conteúdo que eu dei para vocês, ok? Tudo certo? Então, valeu, galera, viu? Dá uma olhadinha na outra aula, e aí não dá pra gente fazer todas, né? Mas eu fiz um bocado com vocês, viu? Espero que tenha ajudado e até a próxima.